Hoje eu vou apresentar para vocês 4 coisas que eu considero muito importantes para a gente prestar atenção antes de ler um livro. Mas, Vitória, eu preciso sempre prestar atenção nessas coisas? Não é muito mais fácil pegar o livro, ler o livro, terminar o livro, né? Não, gente, eu acho que se você quiser ter uma leitura mais crítica, mais embasada, uma leitura até mais frutífera, eu acho muito importante que você não perca essas 4 coisas de vista. Primeiro eu queria começar agradecendo por todas as pessoas que assistiram o primeiro vídeo do canal, que em 3 dias teve mais de 1000 visualizações. Isso me deixou muito feliz, especialmente num canal que tá recém começando, né, tá dando seus primeiros passos. Agradeço muito, gente, pelo carinho de vocês, por todos os comentários e sugestões. Isso me deixou muito feliz e me deu ainda mais ânimo para continuar esse projeto. Então hoje eu trouxe um vídeo que na verdade vai embasar os meus próximos vídeos, que são 4 coisas que você precisa prestar atenção antes de começar uma leitura. Essas 4 coisas não precisam ser definitivamente nessa ordem. O que é muito importante saber? Com o passar do tempo, você começa a observar esses aspectos de uma maneira muito mais natural, e isso se torna internalizado. Talvez até você já faça isso sem perceber, de uma maneira internalizada. Primeira coisa que eu preciso que você preste atenção quando for ler um livro é na editora. Por quê? Existem editoras que elas têm um escopo de publicação mais aberto e algumas outras elas são editoras confessionais, ou seja, elas só vão publicar os livros que se encaixam nessa confessionalidade delas. Então, por exemplo, se eu for no Google e digitar uma dúvida minha, será que Deus quer que todos sejam salvos? E aí aparece ali o livro Deus Deseja que Todos Sejam Salvos, do John Piper. Esse livro é da editora Fiel, que é uma editora reformada, uma editora calvinista. Então, claramente, esse livro ele vai apresentar a visão calvinista, uma visão reformada sobre o assunto, né? E John Piper é calvinista. Se eu quiser conhecer alguma outra argumentação a respeito disso, por exemplo, se eu quiser entender isso a partir da perspectiva arminiana, seria interessante eu ir no site da editora Reflexão, que é uma editora arminiana, e encontrar daí algum livro falando sobre isso. Então, todos os livros que são publicados pela editora Fiel, eles passam por esse crivo da confessionalidade deles. Isso vai acontecer, por exemplo, com a CPAD, que é a editora da Assembleia de Deus, ou ainda, como eu falei, com a editora Reflexão. Agora, existem editoras que têm um escopo editorial maior, que vão publicar arminianos, calvinistas, pentecostais, anglicanos. Para essas editoras não existe esse crivo confessional. Elas são direcionadas por outras questões. Além disso, é muito importante você saber qual é o propósito daquela editora. Se você comprar, por exemplo, um livro da Vida Nova, é muito mais provável que você tenha ali um livro de teologia mais aprofundado, talvez uma obra de um cunho um pouco mais acadêmico, e não um livro de vida cristã, um livro mais devocional, reflexivo. O propósito deles é publicar coisas mais de cunho teológico aprofundado. Partindo disso, a segunda coisa que a gente precisa prestar atenção é em quem é o autor. E aqui eu não defendo uma leitura psicologizada, por exemplo. Ai, meu Deus, o autor escreveu isso porque quando ele tinha 3 anos, a mãe dele morreu. Então é claro que isso impactou a vida dele. Não, não é isso que eu tô defendendo, gente. O que eu quero é que você pelo menos dê uma olhada na biografia daquele autor. Saber, por exemplo, que aquele autor é americano te ajuda a entender que muitas das coisas sobre as quais ele vai falar se dão num contexto norte-americano, então às vezes ele vai descrever o cotidiano dele, e aquele ali vai ser um cotidiano em um estado norte-americano e não brasileiro. Se eu pegar aqui o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, a princípio ele parece bem autoajuda, né? Mas se a gente for pesquisar um pouco mais sobre a autora, aqui na biografia dela, ela é PhD e é pesquisadora em uma universidade americana. Aí você, nossa, o que será que ela trouxe pra gente a partir da pesquisa dela? Você dá um pouco mais de moral pro livro, né? Ou qual é a diferença entre eu ler o livro O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, sabendo que o Newbegin, ele foi missionário por muito tempo na Índia. Pensem que a Índia é um país onde muitas religiões e etnias convivem ali no mesmo espaço. Então, qual será o impacto disso quando ele escreve o livro O Evangelho em uma Sociedade Pluralista? Isso tem influência, sim. A terceira coisa a se perceber é qual o contexto de escrita no livro.
Isso é bastante difícil de se descobrir, na verdade, mas caso você tenha acesso a essa informação, aproveite ela, usufrua dela. É difícil especialmente descobrir o contexto de escrita quando o livro é de um autor estrangeiro. Exemplo, no mundo acadêmico, existem muitas obras que são publicadas em resposta a outras obras. Então, às vezes você vai ler a introdução, ali o prefácio, e está escrito: eu escrevi esse livro em resposta ao fulano de tal, porque eu não concordei com algumas argumentações, então eu decidi escrever esse livro contraponto algumas ideias dele. Vejam que aí você tem um livro que foi escrito em resposta a outro livro. Claro que no mundo ideal seria muito bom você ler os 2 livros para entender a argumentação e a contra-argumentação. Nem sempre isso é possível, né, gente? Às vezes até porque aquele primeiro livro nem tá publicado em português, ele não é acessível, né? E a gente só tem a contra-argumentação. Isso acontece, mas caso você tenha acesso aos 2 livros, seu entendimento vai ficar muito mais embasado e aprofundado. Outra coisa é saber se aquele livro faz parte de uma série, porque aí você entende, puxa, esse livro aqui que eu tô lendo, ele está relacionado a outros, e isso implica sim no modo como você vai fazer essa leitura. Talvez esse livro, então, não explique tudo o que você gostaria, talvez você vai ter que recorrer a algum outro livro da série. Outra coisa, será que o livro que você está lendo, ele não é, às vezes, o trabalho de doutorado do autor? Se for, você pode esperar uma obra mais aprofundada academicamente. Claro, é possível o autor pegar aquilo e deixar de uma maneira muito popular, mas é difícil. Geralmente, se o livro ele foi uma obra de mestrado, uma obra de doutorado, ou mesmo um artigo daquele autor, ele vai ter uma profundidade acadêmica maior, vai ter muitas referências, enfim. A quarta coisa para você prestar atenção é na proposta do livro. Isso está relacionado aos 3 pontos anteriores, ou seja, editora, autor e contexto. Então, quando você pega um livro, você tem que ter noção, sim, de qual é a proposta daquele livro. Será que é uma obra mais teologicamente aprofundada? Será que é uma obra mais reflexiva, mais devocional? Tudo isso vai impactar na tua leitura. E aí, às vezes, as editoras, elas erram um pouco a mão no sentido de escrever uma sinopse, fazer uma capa, uma introdução, como se fosse uma obra mais leve. Aí você vai para a obra, ela é super pesada. Ou o contrário, né? Você escreve ali uma sinopse como se fosse uma coisa mais aprofundada, mais acadêmica, e você vai para o livro, ele é bem raso, bem simples. Então, é muito papel da editora, ali quando ela coloca uma introdução, um prefácio, já dá um gostinho do que é o livro. Para quando você for ler, você já entender o que te espera. Isso é uma coisa bem cognitiva. E a gente faz isso com qualquer livro, gente. Você não vai pegar um livro de poesia esperando encontrar prosa. Você não vai pegar um livro de poesia esperando encontrar contos. Você não vai pegar um livro de contos esperando encontrar uma dissertação ali de faculdade. Nosso cérebro já funciona de maneira, quando pegar aquele material, já entender mais ou menos sobre o que ele se trata e em qual direção ele vai. E era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu espero que essas dicas te ajudem a ter uma leitura mais crítica, mais aprofundada e mais embasada. Então lembre-se, sempre que você for pegar um livro, pense nessas 4 coisas. Qual é a editora? Quem é o autor? Em qual contexto o autor escreveu o livro? E ainda, qual é a proposta do livro? Isso vai te ajudar a ter uma leitura muito mais rica. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e deixe seu like. E até a próxima!